A paz do Senhor Jesus. Esse vídeo eu vou fazer com dicas, um ensino bíblico. Bom, o primeiro passo aqui é que muitas pessoas se questionam como ler a Bíblia ou por onde começar a ler a Bíblia. Aqui eu quero te dar uma dica e creio que você vai conseguir me compreender. Bom, a primeira coisa que a gente deve entender é que fica mais difícil compreender a pregação e a própria leitura bíblica se me faltar algumas peças do quebra-cabeça. Que peças essas? Os personagens, a história, os acontecimentos, os fatos, as falas que estão dentro da Bíblia, as manifestações de Deus e as reações dos homens dentro desse caminho com Deus. Qual é a primeira dica, então? Você deve ler a Bíblia antes da gente ter aquele hábito. Senhor, tem esse hábito, mas vamos evoluir nisso. Antes da gente falar, Senhor, fala comigo através da tua palavra e abrir a Bíblia assim e tirar uma palavra, eu creio que Deus fala dessa forma com a gente. Só que aqui você está limitando Deus a falar com você somente. Mas antes de nós pedirmos para Deus falar conosco, nós precisamos conhecer Deus. E como eu conheço Deus? Conhecendo a palavra de Deus. Então, qual é a dica que eu te dou? Você vai precisar começar a ler a Bíblia, anote aí, pelos livros que falam de homens e da trajetória do povo de Deus. São esses livros que vão falar de Abraão, Sara, Jacó, Isaac, vão falar de José, livro de Gênesis. O livro de 1 Reis, livro de 2 Reis, vai falar dos reis da nação de Israel, de Judá. Ali você vai aprender sobre o pecado dos reis, vai aprender sobre a misericórdia de Deus, vai aprender sobre os profetas. O livro de 1 Samuel, de 2 Samuel, vai falar sobre os pecados do povo, os pecados dos reis também, os profetas que serviram ao Senhor. E o livro de 1 Crônicas, 2 Crônicas, ali você também vai ter narrativas de reis e acontecimentos dentro da nação de Deus, o que eles fizeram, o que eles deixaram de fazer. Esses livros eles vão contar momentos da vida do povo de Deus e de Deus com o povo. Ali você vai adquirir muita informação que vai te ajudar a compreender profecias, vai te ajudar a compreender outros textos que não são de histórias, não são narrativos, mas o Espírito Santo vai fazendo você encaixar o quebra-cabeça. Por exemplo, os Salmos. Muitos salmos vão falar de Jacó, muitos salmos vão falar de Isaac, salmos vão falar de Davi, de Abraão, de Moisés. Mas como eu vou entender esses salmos se eu não li um pouquinho da história deles que está contida nos livros que eu citei, como Gênesis, 1 Reis, 2 Reis, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Crônicas, 2 Crônicas, livros assim, entendeu? O primeiro passo, então, não leia somente para que Deus fale com você, leia para adquirir informação. Nós já vamos para a parte da revelação, mas primeiro essa questão. Você precisa entender que primeiro você vai ter que adquirir a informação. O que tem na Bíblia? O que está escrito aqui dentro? Quais são os nomes que contém aqui dentro? Pastor, dá para decorar tudo isso? Olha, eu acredito que alguém consiga, mas eu mesmo não consigo decorar tudo. Mas o Espírito Santo é tão bondoso que quando chega um assunto na minha vida, ele faz eu lembrar. O Espírito Santo ele foi dado a nós para nos fazer lembrar as Escrituras. É dom de Deus, porque essa mente aqui é impossível que guarde tudo com excelência. Deus nos deu o seu Espírito para nos auxiliar em conhecer a palavra de Deus. Bom, então, uma oração que eu te oriento, eu peço assim: Deus, escreva a tua palavra na tábua do meu coração. Aí é Deus escrevendo a lei dele em você. Bom, o primeiro ponto é esse: você vai ter que ler a Bíblia para adquirir informação. Falei aqui do Antigo Testamento, alguns livros do Antigo Testamento. Vai ser necessário que você leia também o Evangelho. Muitos começam pelo Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas, João. Só que quando você for ler esses livros, volto a dizer, as pessoas vão ler a Bíblia com aquela ideia, Deus fala comigo. Não. Você tem que ler para tentar, para prestar atenção, para atentar. Prestar atenção, o que Jesus está dizendo?
em que lugar ele está dizendo? Que cidade foi essa que Jesus pregou isso? Para quem Jesus pregou isso? Para os discípulos ou para a multidão? Qual que é a diferença, pastor, entre pegar para os discípulos ou para a multidão? Porque os discípulos vão simbolizar um grupo de pessoas que já deveriam ter responsabilidade em praticar a palavra e reagir de forma coerente com a palavra. Então, quando Jesus está pregando com os discípulos, a gente tem que prestar bastante atenção, não que dos outros não, mas mais atenção ainda, porque, peraí, se Jesus está repreendendo os camaradas que andam com ele, eu tenho que prestar atenção nessa palavra, porque eu ando com Jesus. Aí nós temos que prestar atenção na multidão. É interessante que muitas das mensagens duras de Cristo não foi para a multidão, não foi para o povo que não tinha compromisso com Jesus. Foi para os discípulos que tinham compromisso com ele. Aqui é um negócio que a gente falha bastante. A gente cobra mais de quem está no mundo do que quem está na presença dele. Jesus não. Jesus cobra mais de quem está na presença dele do que quem está no mundo. Vai receber mais juízo quem está na presença dele do que quem está longe dele. Porque a Bíblia diz bem assim: aquele que conhece a vontade do seu Pai e não faz, receberá muitos açoites. Então, quem que pode conhecer a vontade de Deus? Aqueles que andam com Deus, aqueles que andam com Jesus. Então, é cobrado mais de nós. Então, eu não posso cobrar muito das pessoas do mundo. Eu tenho que anunciar o Evangelho para elas. Mas eu tenho que cobrar muito do povo de Deus, porque nós temos a presença de Deus. Então, a segunda coisa aqui no Novo Testamento é: não leia somente para que Deus te dê uma revelação sobre os teus problemas, suas dúvidas, suas confusões. Leia para adquirir informação, conhecimento. O que Jesus disse? Para quem Jesus disse? O que Jesus disse? Porque daí o Espírito Santo vai pegando cada pecinha dessa daí e vai falando com você no dia a dia. Bom, aqui é o primeiro ensino que eu te dou, o primeiro ensino que eu quero ministrar sobre a tua vida: leia a Bíblia para adquirir informação, para que o Espírito Santo te lembre, está escrito isso, isso e isso. Aí quando o teu pastor estiver pregando, ou quando alguém estiver pregando, você vai ouvindo a pregação do pastor e já vai ligando: eu li isso em tal lugar, eu li isso em tal página, eu li isso em tal capítulo, eu já obtive essas informações. Aí o Espírito Santo vai dando confirmação e você sai do culto edificado. Muita gente não aceita a pregação, não aceita a correção, porque não sabe que está escrito lá na palavra de Deus, acha que é coisa da cabeça do pastor. Quando você sabe que está escrito, o Espírito Santo vai te edificando. Filha, filho, está escrito na minha palavra, preste atenção no que está sendo pregado. O Espírito vai testificando. De repente você estudou a Bíblia em casa, leu a Bíblia em casa, chegou na igreja, está sendo pregado aquele capítulo que você leu, aquele contexto que você estava estudando. Então a primeira coisa é essa: leia a Bíblia para adquirir conhecimento da Bíblia, de Deus na Bíblia, dos personagens dentro da Bíblia. Porque às vezes vão falar: quem é Jacó? Ou vou narrar na igreja pregando no culto assim: e Deus fez isso com Jacó, e Deus fez isso com Abraão, e Deus mandou Abraão ir para tal lugar, e Abraão foi, ele obedeceu. Aí de repente vai ficar: quem é Abraão? Mas quando eu leio lá em Gênesis, eu vou saber quem é Abraão, o que foi Abraão, o que fez Abraão. Aí eu consigo compreender melhor a pregação, eu consigo obter a revelação de Deus para a minha vida, porque não fica faltando peças no quebra-cabeça. Quando você lê a Bíblia sem prestar atenção nas informações e só nos teus sentimentos, você vai ter muitas peças faltando. E você vai entrar em culto e sair de culto, vai entrar de reuniões e sair de reuniões, e a pregação não vai fazer o menor sentido. Vai parecer só falatório humano, vai parecer só conversa fiada do pastor. Quando você lê a Bíblia, muita coisa vai fazer sentido. Até aquela palavrinha que o pastor dá na oferta, vai fazer sentido para você. Tudo vai começar a fazer sentido. Por quê? Porque você adquiriu a informação e na reunião, no culto a Deus, nós vamos estar expressando a revelação por trás daquela informação que já está aqui dentro. Amém? Que Deus te abençoe.